Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês os exercícios das páginas 159, 160 e 161. Então, lá na página 159, número 1, está falando o seguinte: calcule a medida da área de cada triângulo. Então, a letra A, vamos calcular da seguinte forma: que para calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Área igual a 7, que é a base, vezes a altura, que é o 6, ok? Então, vai ser 7 vezes 6 dividido para 2. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, quanto que é? Então, vocês descobrindo a resposta, é a resposta correspondente à área da figura. A letra B, vocês irão calcular da seguinte forma: 5 vezes 6,2. Que primeiramente vocês irão fazer a multiplicação e depois a divisão. Desta forma, vocês irão descobrir o valor da área da figura. A letra C, vocês irão calcular da seguinte forma: 2 vezes base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque aqui, ó, está só a metade, ok? Então, vai ser 2 vezes, 2,4, ok? Então, 2 aqui, iremos cortar. Então, iremos calcular somente base vezes altura, ok? 2,4 vezes 3, somente. Descobrindo o valor, vocês irão descobrir o valor da área, ok? Agora a questão 2. A área do triângulo abaixo mede 10 centímetros quadrados e sua altura mede 5 centímetros. Qual é a medida da base desse triângulo? Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, vai ficar da seguinte maneira: 10, ok? Pelo fato da área, 10, igual a base vezes a altura, que é 5 centímetros, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10, 20. B vezes 5, 5B, ok? Então, vai ficar B igual a 20 dividido para 5. Qual vai ser o valor de B? Que corresponde à base. Agora o número 3. O esquema abaixo apresenta a maneira como Pedro dobrou uma folha de papel retangular e também algumas medidas obtidas. Calcule a medida da área aproximada da parte sombreada do esquema. Então, vamos calcular da seguinte forma. Vai ficar 21 menos 8,7, vocês irão descobrir o resultado, ok? Depois, vocês irão pegar este resultado e irão multiplicar por 29,7, ok? E dividir por 2. Irão colocar aqui a resposta da multiplicação. Depois, vocês irão fazer a divisão e colocar aqui a resposta da divisão. Então, desta forma, vocês irão descobrir a área aproximada da parte sombreada, ok? Agora o número 4 da página 160. Desenhe no plano cartesiano os triângulos cujas coordenadas dos vértices estão indicadas nas fichas. Primeiramente, a gente vai desenhar. Então, desenhando, ligando os pontos, indicando claro, os valores de x e y, ok? Então, o ponto A, 0, 0, é o que fica aqui no meio, ok? O ponto B, x menos 2, y, 0. Então, vou lá na reta, menos 2 e marco o ponto B. E C, menos 1 do x e 2 do y. Menos 1 da reta x e 2 da reta y. Então, assim, eu marquei o ponto C. Então, já montei a primeira figura. Segunda figura, o ponto D, 1 do x e 3 do y. 1 do x e 3 do y. O ponto E, 2 do x e 3 do y. E o ponto F, 3 do x e 5 do y. Então, desta forma, a gente monta a segunda figura. A segunda figura vai ficar da seguinte forma. O ponto G, 2 e 1. 2 do x e 1 do y. Então, vai ser 2 do x e 1 do y. O ponto H. O ponto H é 4 do x e 1 do y, ok? E o ponto I
o ponto I é 4 do x e 4 do y, ok? Então, desta forma, montamos as três figuras. Aí abaixo está falando o seguinte: calcule a medida da área em centímetros quadrados do triângulo ABC, do triângulo DEF e do triângulo GHI. Então, vocês terão que calcular da seguinte forma: calculando a área do triângulo. Área igual a base vezes altura dividido por 2. Então, a primeira figura, tá? Aqui, ó, envolve 2 quadradinhos de base, ok? Então, vai ser 2. E de altura, também 2. 2 vezes 2 dividido para 2. Desta forma, vocês irão descobrir o valor da área do triângulo ABC. Agora, do triângulo DEF. Do triângulo DEF, ó, como base, é apenas um quadradinho, ok? Vezes altura. A altura, ó, foi 2 quadradinhos. Então, vezes 2, dividido para 2. Então, descobrindo este valor, vocês também irão descobrir a área do triângulo DEF. Da mesma forma, vocês irão descobrir o valor do triângulo GHI, ok? Que vai ser 2 como base e 3 como altura, ok? Então, 2 vezes 3 dividido para 2. Então, desta forma, vocês irão descobrir o valor da área do triângulo GHI, ok? Agora, o número 5. Para a festa junina de uma escola serão produzidas bandeirinhas com formato de triângulo isósceles e de quadrado, de modo que a medida da base da bandeirinha triangular seja igual à medida do lado da bandeirinha quadrada. Sabendo que as bandeirinhas medem 225 centímetros quadrados de área, determine a medida da altura da bandeirinha triangular. Então, vamos resolver da seguinte forma. Então, primeiramente, iremos calcular raiz quadrada de 225, que é 15, ok? Então, ó, 225 é a área, igual 15 como base, vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, ó, iremos multiplicar 2 vezes 225, ok? Que vai dar um total de 450. 15 vezes H, 15H, ok? Então, iremos isolar o H igual 450 dividido para 15. Qual vai ser o valor de H que corresponde à altura? Agora o número 6. O perímetro de um triângulo equilátero mede 45 centímetros. Calcule a medida da área desse triângulo, sabendo que sua altura mede 13 centímetros. Então, vamos calcular da seguinte forma. Então, vamos pegar 45 e dividir por 13, que vai dar um total de 15, ok? Depois, iremos multiplicar 15 vezes 13 e depois dividir por 2. Qual vai ser o resultado? Agora, questão 7, página 161. Em virtude da grande quantidade de acidentes aparentemente inexplicáveis com aviões e navios, a região conhecida como Triângulo das Bermudas é cercada de mitos e mistérios. Essa região, que lembra um triângulo, fica no Oceano Atlântico, próximo à costa sudeste dos Estados Unidos. Usando régua e compasso, faça as medições necessárias no triângulo apresentado no mapa e calcule em quilômetros quadrados a área da região conhecida como Triângulo das Bermudas. Então, vamos calcular da seguinte maneira. Então, medindo com a régua, aqui é 3 centímetros e aqui também é 3 centímetros, ok? Então, para calcular a área, vai ficar 3 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 dividido para 2, quanto que é? Depois, vocês vão ter que calcular na escala, ó. Para o cálculo da área real, aqui abaixo está falando. Para o cálculo da área real, observe a escala usada na construção do mapa. Então, vamos ter que trabalhar com a escala, que é 460 quilômetros. Então, vai ser 460 vezes a resposta que vocês irão descobrir aqui, ok? Então, essa
vai ser a resposta do número 7. Então, vocês irão multiplicar 460 vezes a resposta da área que vocês descobrirem ali, ok? Agora a questão 8. Na imagem a seguir, aparecem duas retas paralelas divididas em segmentos congruentes e alguns triângulos com vértices nessas retas. Letra A. Sem fazer medições, estime qual dos triângulos tem maior perímetro. Então, dos triângulos que tem maior perímetro é o triângulo número 3, ok? Letra B. O que podemos dizer a respeito das áreas dos triângulos apresentados? Justifique sua resposta. O que podemos dizer que eles são iguais, ok? Pois as medidas das bases e das alturas são iguais também. Turma, essa foi a explicação dos exercícios das páginas 159, 160 e 161. Desejo boa sorte a todos. Beijo. Tchau, tchau.